porque eu acho importante ter uma oficina. Bem, esse vídeo vai ser sem roteiro, sem nada, até porque não tenho pretensão de dar continuidade aos vídeos, mas fiquei com vontade de falar. Eu acho importante ter uma oficina, principalmente se você nunca, se o seu trabalho não tem necessariamente uma finalidade manual, né? Não é um trabalho que envolve habilidades manuais, que envolve serviço braçal. Se o seu trabalho é um trabalho intelectual, eu acho importante você ter uma oficina. Por que eu acho importante? Eu acho importante porque se você trabalha com a sua mente, seria interessante você desenvolver habilidades com as suas mãos, a fim de que você seja uma pessoa mais completa, seja você homem, seja você mulher. Mas eu digo principalmente se você for homem e se você também está num relacionamento, em alguma coisa assim, porque você acaba desenvolvendo habilidades, você acaba tendo mais facilidade para fazer pequenas coisas, pequenos reparos, e a gente vive numa sociedade que hoje em dia é muito fácil você terceirizar tudo. Você terceiriza tudo, você terceiriza o eletricista, você terceiriza o marceneiro, você terceiriza o trabalho que é de pedreiro, você terceiriza o encanador. E é algo que não tinha antigamente, né? No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha isso, né? Eles tinham que se virar. Então eles acabavam desenvolvendo várias habilidades, justamente não porque eles eram melhores, mas porque a situação, o tempo em que eles se situavam era um tempo que ou eles partiam para cima ou eles fugiam. Então eles tinham que aprender essas habilidades. E detalhe, eles aprenderam essas habilidades, eles tiveram que aprender essas habilidades porque eles não tinham outra escolha. E foi num período também que não tinha toda essa facilidade que nós temos hoje de poder aprender, né? Eles iam para as enciclopédias ou eles iam para os cursos presenciais. Aqueles que tinham muito esforço iam para os cursos feitos por correspondência, que muitos desses cursos eles eram, você comprava o curso, aí vinham pelos correios um conjunto de fitas VHS e aí você assistia aquele curso que você comprava, né, que eram os cursos por correspondência. Então eles por causa de toda essa dificuldade, eles tinham e eles corriam atrás de todas essas questões. E isso foi perdido. Por exemplo, eu sou da década de 80, né, eu sou de 88. Então, por exemplo, eu ainda peguei um resquício, né, de um período em que não havia toda essa era tecnológica, né? E é importante, e uma coisa que eu falo sempre, né, que eu gosto de falar, é que é importante que a gente volte ao natural. O natural, o que é o natural? É você resgatar aquilo que sempre foi, né? Não você tentar criar algo novo. Então, por exemplo, às vezes, por causa do excesso de informações, a gente esquece de fazer o básico. O que é o básico? Pô, eu quero ter uma boa saúde. Você não precisa, você tem que, antes de você ir para questões muito rebuscadas, faça o arroz com feijão. Qual é o arroz com feijão da saúde? Que toda pessoa sabe. Boa alimentação, bons exercícios, alimentação, exercício físico com regularidade e um bom sono. Se você se empenhar por ter esses 3 pontos estáveis e firmes na sua vida, né? Se você já não tem uma doença que já te predispõe, por exemplo, você já vai estar na frente da maioria das pessoas. Então se empenhe por causa disso. E daí as pessoas esquecem de colocar esses 3 pontos. Elas esquecem que uma boa saúde também está relacionada a uma boa saúde emocional e mental, está relacionada com a saúde do corpo, né? Então, por exemplo, foque na saúde do seu corpo, que a sua mente e o seu emocional vai ficar melhor, né?
porque existe liberação de hormônios com toda essa questão, né? E um dos motivos pelos quais eu optei, né, por montar a minha pequena oficina é justamente porque eu sempre tive muita oportunidade de me desenvolver intelectualmente, né? De me desenvolver intelectualmente mesmo, né? Eu tenho formação em praticamente 2 faculdades e sempre fui interessado pelo conhecimento, sempre fui interessado por todas essas coisas, sempre fui engajado em livros, né? Dos 18 anos para frente sempre fui engajado nesse tipo de questão, né? Então, só que eu nunca tive essa questão, né, de poder me desenvolver num aspecto nessa questão mais bruta, assim, por exemplo, como uma oficina, né? Essa aqui que vocês estão vendo, por exemplo, é minha oficina, minha pequena oficina. Então, isso é uma coisa que está me fazendo muito bem, está trabalhando com minha autoestima, está desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos. E esse canal aqui, eu comecei com um canal de desenvolvimento pessoal e como não teve muito engajamento e é uma coisa que dá muito trabalho, eu parei de postar os vídeos, né? Mas agora é um conteúdo que eu vejo que tem uma relevância e é uma coisa que eu vou soltar aqui para que possa ajudar alguém, caso alguém veja esse vídeo. Então é nesse sentido, se você tem habilidades intelectuais, procure desenvolver habilidades manuais, né? Essa aqui é uma pequena oficina de marcenaria que eu estou montando e já estou começando a fazer os primeiros trabalhos, estou começando a me divertir, aprender um pouco sobre essa arte milenar, né? Tipo, vamos falar assim. E é muito legal porque quando você trabalha com uma área que não tem nada a ver com tudo aquilo que você fez, né? Você desenvolve um novo espaço do seu cérebro, um novo ponto, uma nova área que você vai ter aquela dificuldade e isso vai te desenvolvendo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você é pelo menos é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Você é um cara que tem mestrado numa determinada área, sei lá, área das ciências biológicas. Aí do seu mestrado, você vai para o seu doutorado. Eu, particularmente, eu não acho que exista grande diferença intelectual entre um mestre e um doutor. Tá? É claro, veja bem, eu não tenho um título de mestrado, não tenho um título de doutorado nem nas ciências biológicas, nem em outras áreas, né? A minha área é mais a área de ciências humanas, o jurídico, e eu também tenho uma formação teológica. Mas eu acredito que não exista muita diferença. É mais uma questão de a pessoa ela seguir aquele passo a passo para chegar ao título de doutor. Então, agora, se você é um doutor, né? Você é um doutor você é um mestre, sei lá, numa área tal. E aí você poderia pensar, claro, você está pensando na sua carreira como pessoa. Mas, por exemplo, você quer se desenvolver, você quer aprender sobre uma determinada coisa. Aí você pode aprender intelectualmente ou você pode aprender um novo ofício. Eu acho que te agregaria mais valor, te completaria mais como pessoa se você aprendesse um ofício manual. Entendeu? Por exemplo, você é um professor, você lida com questões de uma maneira muito intelectual. Então, faça um curso de eletricista, aprenda a trabalhar com máquinas, faça, por exemplo, um curso de jardinagem, faça desenvolva uma habilidade, por exemplo, como uma carpintaria, por exemplo, que é claro que é mais difícil porque é um trabalho mais bruto, ou, por exemplo, monte sua horta, né? Coisas assim, entendeu? São questões que elas são um pouco mais terapêuticas, entendeu? Elas são terapêuticas. E aí, tudo isso, a questão da própria oficina entra dentro da questão do natural. Vá ao natural. Por exemplo, vamos pensar assim, qual horário que eu devo dormir?
Durma no horário que os antigos dormiam. Vá para aquilo que os antigos faziam, né? Tente. Se você não tem filhos, fica mais fácil ainda. Se você tem, é um pouco mais difícil. Mas se você tem essa possibilidade, faça esses horários, né? Faça esses horários. Entenda uma coisa. Eu tenho que pensar no meu crescimento. Beleza, eu concordo com isso. Você tem que crescer. Mas pense no seguinte: eu não posso sacrificar tanto meu hoje para ficar doente no amanhã. Eu posso tentar crescer conservando a minha saúde, porque a saúde é uma questão de conservação, para que no futuro também eu possa usufruir. Pode ser até um pouco estendido esse suposto sucesso mais para frente, mas que aí você possa conservar, assim, tipo, usufruir desse futuro que você tanto almeja com qualidade de vida. Eu acho que esse é o caminho. As pessoas estão destruindo o seu presente, né? Ou por causa de um passado que já passou, ou por causa de um futuro que não ocorreu. E na verdade não existe nem passado e nem futuro. O que é o suposto passado são recordações. É algo que está na sua mente, né? É claro. E o futuro é uma coisa que nunca, na verdade, ele não existe. É uma expectativa também da sua mente, que existe essa realidade presente. É claro que devido à tecnologia, você consegue, né, por exemplo, voltar no tempo através de um vídeo que alguém gravou lá 20 anos atrás, por exemplo, né? Ou por exemplo, eu agora, nesse tempo presente, eu vou falar essa mensagem ela vai passar no tempo e você pode assistir daqui a 5 anos, né? E esse vídeo pode aleatoriamente chegar aí na sua conta, né? Do YouTube e do Google. Então é mais nesse sentido, mas na verdade mesmo é nesse tempo presente. Eu não estou falando para alguém, eu não estou falando no futuro, né? Eu estou falando agora com você, é nesse exato momento que você está me ouvindo, né? No momento em que você clicou nesse vídeo, entendeu? Então é mais nesse sentido do presente, Eu quero um pouco aproveitando da questão de oficina. Eu sou prolixo, então eu acabo às vezes falando de outras coisas aleatoriamente, né? É um vídeo que não tem roteiro, né? Então vou mostrar um pouquinho. Essa aqui é a minha oficina, tá? Pequena oficina. Eu vou dar tem uma serrinha ali e tem minhas ferramentas. Basicamente é isso aqui, tá? Isso aqui é minha oficina, tá bom? Tem ainda outros grampos. Deixa eu ajeitar aqui. Tem umas partes ali em cima, tá? Tem ainda outros grampos que eu uso para fixação e coisas do tipo. Mas é algo mais tá lá do outro lado. Então é isso. Procure ter sua oficina. É uma coisa legal, é uma coisa que vai te ajudar. E eu falo isso ideologicamente, é um retorno ao natural. Eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, esqueceu de viver da maneira correta, né? Então, por exemplo, viva como se você fosse o seu avô, como se você fosse a sua avó com aqueles hábitos antigos, como se você fosse o seu pai com aqueles hábitos antigos. Não lute contra o sono. Se o sono ele tá falando assim, você trabalhou o dia inteiro, chegou o tempo de dormir, diminui a quantidade de luzes da casa, tente diminuir a quantidade de ruídos e não lute contra o sono. Se ele tá falando vai dormir, entendeu? E aí tente manter aquele tripé. Isso é fundamental para que você tenha uma qualidade de vida hoje, né? Isso é fundamental. Conserve esses hábitos, que você vai ver que muita coisa na sua vida vai melhorar. Então, esse é um vídeo que eu falo nessa pegada de desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que também desenvolvimento pessoal não é só crescer, ganhar dinheiro,
você precisa focar na sua saúde. Você precisa focar nela. É importante, na verdade não é importante, é fundamental, é imprescindível, é indiscutível esse assunto. Você precisa focar nisso aí. Tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso aí. Um abraço e fiquem com Deus, fiquem na paz.